Vamos aí iniciar a nossa aula, então, sobre o tecido, né? O tecido epitelial. Então, estamos estudando o tecido dentro da disciplina de histologia, tá bem? Bem, primeiramente, a nossa preocupação é entender, então, um conceito acerca de tecido, né? Já que estamos estudando histologia, o que vem a ser a histologia? O estudo dos tecidos. E o tecido, por sua vez, ele é constituído por células diferenciadas, por células que vão se agrupar para desempenhar, elas estão adaptadas a desempenhar o que? Uma determinada função. Então aqui eu tenho uma imagem, né? Podemos observar aqui imagens de hemácias, imagem de glóbulos brancos. Então isso me leva logo a pensar, falo, nossa, eu tenho aqui uma imagem de tecido sanguíneo, tá? Porém, esse tecido ele tem as células, né, que os constituem e elas vão desempenhar determinadas funções, caracterizando assim o nosso tecido sanguíneo. Bem, mas quando nós falamos em tecidos, né, eu tenho que lembrar que quais são esses tipos de tecido? O epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Lembrando que dentro do tecido conjuntivo, nós vamos estudar o tecido conjuntivo denso, frouxo, o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, tá certo? Todos eles serão estudados dentro do tecido conjuntivo. Como logo após o tecido conjuntivo, ele estuda-se muscular e nervoso, geralmente os alunos acabam confundindo, mas muscular e nervoso não compreende um tecido conjuntivo, certo? Bem, o nosso tecido epitelial, ele é constituído, por sua vez, por células chamadas de poliédricas, células que estão intimamente ligadas, né? Ligadas por especializações da membrana plasmática, com quase nada de substância intercelular ou nada de substância intercelular. E na verdade, quando nós falamos em tecido epitelial, eu tenho que lembrar aqui, esse corte de um tecido epitelial, ele por sua vez é formado por uma camada de célula mais externa, que é esta camada aqui, células justapostas, células planas, que repousam sobre a membrana basal, e esta membrana basal fica sobre o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, nós vamos depois explorar melhor um pouco, ele é um tecido vascularizado, então de modo que o nosso sangue rico em nutrientes, ele chega até esta camada através dos capilares, e os nutrientes vão se difundindo para a camada mais externa. Lembrando então que o nosso tecido epitelial, que é formado por essa camada de células que fica sobre a membrana basal, este tecido, ele pode ser de revestimento interno ou externo, mas é o próprio tecido epitelial que vai originar ainda o tecido glandular. Bem, então o nosso tecido epitelial, que tem essa característica de revestimento, que desempenha essa função de revestimento, ele pode revestir todas as superfícies do nosso corpo, cavidades internas, reveste o estômago, reveste o intestino, reveste a nossa boca, reveste os nossos vasos sanguíneos também, né? E, por sua vez, esse tecido, ele pode ser formado por células de formatos diferentes e que também pode apresentar número de camadas diferentes. Porém, as células estão justapostas, com pouca substância intercelular, ou seja, são células com formatos poliédricos. Então, eu tenho aqui um tecido, né? Olha, este tecido tem aqui as células justapostas, as células ligadas, intimamente ligadas entre si, com pouca ou quase nenhuma substância intercelular, e eu teria aqui, olha, a membrana basal, olha a membrana basal, e aqui seria o meu tecido conjuntivo,
tá? Um tecido formado por um conjunto de células, de fibras e de substância intercelular amorfa. Bem, o nosso epitélio de revestimento, conforme nós já falamos, ele vai revestir a superfície do nosso corpo. Pode ser as superfícies externas, pode ser as cavidades internas, né? Ele vai ser chamado de mucosa, e esse tecido epitelial, ele é caracterizado pela não presença dos vasos sanguíneos, então ele não é um tecido irrigado, vascularizado, mas ele vai receber os nutrientes do tecido conjuntivo, que é o subjacente. Então, quando eu olho aqui, olha, essa parte mais escura é o tecido epitelial, e ele vai, aqui teríamos uma camadinha, como se estivesse limitando aqui, olha, a lâmina basal, e esta parte mais clara aqui seria o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é este subjacente, é este o tecido que o sangue chega e os nutrientes vão se difundir para a camada mais externa, que é o meu tecido epitelial. Porém, esse tecido de revestimento que não é vascularizado, que é o meu tecido epitelial, que repousa sobre o meu tecido subjacente, ele pode ser classificado de acordo com o número de camadas de células, e esse pode ser uma camada, 2 camadas, né? Então, quanto ao número de camadas, se for uma camada apenas que eu tenho no meu tecido epitelial, ele será chamado de simples, mas se for várias camadas, ele será classificado como estratificado, e muitas vezes dá a impressão que o tecido tem várias camadas, mas não tem, dá a impressão. Então é um tecido estratificado falso, ou seja, pseudo estratificado. Então eu posso classificar o meu tecido epitelial de acordo com o número de camadas de células, certo? Bem, então nesta imagem eu posso observar aqui o corte do meu tecido epitelial, as células planas, a membrana basal, e aqui o tecido conjuntivo, que é o tecido subjacente, o tecido de nutrição. Mas observando aqui as células do meu tecido epitelial, essa parte mais externa, a não vascularizada, eu vejo que aqui eu tenho várias camadas de células, mas poderia ser como este, apenas uma camada de célula. Então é um epitélio simples. Aqui, embora esteja mostrando 2, eu posso dizer que são várias, então é um epitélio estratificado. E aqui é um tecido que podemos observar uma célula maior, uma célula mais larga, uma célula mais estreita, uma encaixada aqui entre essas duas, que inclusive esta é menor, dando-nos a impressão, nesta visão imediata, que tem várias camadas, devido inclusive o deslocamento, a disposição dos núcleos. Mas se vocês observarem, eu tenho aqui uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, uma célula aqui, então eu só tenho uma célula, uma camada de célula, que dá a impressão que são várias, então é um epitélio pseudo estratificado. Então, de acordo com o que nós estamos falando, o meu tecido, se ele só tem uma camada de células, ele é um tecido simples, né? E eu chamo de escamoso, olha aqui, o formato destas células. Um simples, mas com formato de células cúbicas. Um tecido simples, porque é uma camada, mas as células são colunares ou prismáticas. Posso observar aqui esse tecido com várias camadas de células com formato de escama, né? Células mais planas, então seria o meu tecido com várias camadas estratificado, ou poderia ser também um estratificado, mas com formato cúbico, ou seja, um pseudoestratificado, mas com formato colunar. Agora, a nossa bexiga, por exemplo, ela vai apresentar um tecido de transição. O que é um tecido de transição? É um tecido que vai apresentar células com vários formatos, olha, várias camadas e com formatos diferentes. Então, é um tecido transitório, de transição. Então,
Lembrando que o epitélio ele pode ser classificado de acordo com o número de camadas ou de acordo com o formato que as células apresentam. Daí advém o nome do meu tecido. Então foi feita uma chamada geral, né, para vocês observarem, e vamos ver isso agora mais detalhado. O meu epitélio simples é aquele que só tem uma camada, mas esse meu epitélio simples ele pode ser classificado como plano ou como pavimentoso. São as células planas, né, ou pavimentosas. E aí, olha, eu observo aqui uma camada de células repousando sobre uma lâmina basal. E aqui o tecido conjuntivo. Este tipo de tecido é encontrado onde? Revestindo o meu endotélio, que forra as artérias, as veias e os capilares internamente, reveste internamente. Já o epitélio simples cúbico é encontrado onde? Dentro do ovário. E ele tem uma camada de células com formato de cúbico, que repousa sobre a lâmina basal e o tecido conjuntivo. Nesta imagem de varredura, podemos observar aqui, olha, o lúmen, a cavidade do ovário, mas aqui revestindo as células cúbicas, tá certo? Formatos cúbicos. E observe que, embora a célula seja cúbica, o seu núcleo continua o quê? Sendo esférico. Aqui as células são planas, mas o seu núcleo também, o núcleo não vai variar tanto. Já um epitélio simples prismático, esse é encontrado dentro do nosso estômago ou dentro do nosso intestino, são as células colunares, as células mais com esse formato prismático, olha, um formato de prisma e um núcleo praticamente aí ovalado, núcleo esférico. Quando nós observamos aqui este epitélio, que é o simples prismático, eu tenho que lembrar que eles são encontrados dentro do estômago e dentro do intestino. Se você parar para pensar e lembrar que o nosso estômago secreta o ácido clorídrico, e lança essa substância dentro do lúmen estomacal para fazer a digestão dos nutrientes, mas que também o nosso estômago secreta um muco para impedir a ação do ácido clorídrico nas paredes do próprio estômago. Então eu tenho que lembrar que estas células, elas vão secretar alguma substância, um suco, uma enzima, e elas também apresentam algumas especializações onde? Na sua superfície aqui, olha, tá? Então aqui eu tenho um epitélio do intestino, aqui é a luz do intestino, e aqui seriam as células colunares, elas vão secretar o que? O suco entérico, as substâncias, e liberam para a cavidade do intestino. Então temos que lembrar que este tipo de epitélio simples prismático é encontrado no estômago e no intestino. Então estas células também são secretoras, né? Elas fazem parte, vamos dizer assim, das glândulas. E observem que aqui as células, olha, são colunares mesmo, são prismáticas. Aqui é o epitélio prismático, e aqui seria a membrana basal, e aqui o tecido conjuntivo. Já um epitélio estratificado, subentende-se que ele tem o quê? Várias camadas. Mesmo que ele tenha várias camadas, então ele vai ser chamado de estratificado, mas o formato da célula vai ser conservado. Ou ela pode ser pavimentosa, ou plana, ou prismática, ou colunar. Então aqui no caso eu tenho as células da epiderme. A nossa epiderme, ela tem várias camadas de célula, por isso nós escamamos sempre, não é? Estamos, às vezes, principalmente na época do frio, a gente percebe que ao nos coçarmos, parece que fica esbranquiçado, porque aquelas células queratinizadas e mortas, elas vão se desprendendo, e a gente vê isso e sente uma necessidade maior de estar o quê? Se hidratando. Por outro lado, eu tenho aqui o epitélio estratificado prismático, que reveste os dutos das nossas glândulas. Então são células, olha, várias camadas de células, mas também com formato colunar. E essas células que estão presentes nos condutos ou nos dutos das glândulas, essas glândulas secretam alguma coisa, como eu já disse na lâmina anterior. Então, nesta imagem aqui, a gente pode observar um corte da nossa pele. E a nossa pele aqui, ela está num aumento de 40 vezes, né? A nossa pele, ela é bem espessa, ela é uma pele
grossa. Então, esse epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que nós chamamos de EEPQ, que é epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ó, estratificado, por quê? Várias camadas de célula. Pavimentoso, por quê? Porque as células são planas. Queratinizados, por quê? Porque recebe a proteína queratina, que acaba o quê? Matando as nossas células. E as nossas células, portanto, a nossa pele, ela não permite, assim, as trocas gasosas, a difusão dos gases, né? Nós não respiramos pela pele devido à presença de queratina. Mas, então, nós temos que pensar que nosso epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, ele é composto, na verdade, por 4 camadas, ó. 1, 2, 3, 4 camadas. Então, temos aqui o estratificado basal, que é essa parte aqui, que está bem próximo aqui, né, olha, a membrana basal. Nós temos o estratificado espinhoso, por quê? Porque aqui tem uma substância que fica entre uma célula e outra nas células. Porém, quando a resseca muito, a membrana fica um pouco mais rígida e acaba dando a ideia de que ele é um pouco espinhoso. Daí advém o seu nome de extrato espinhoso. Logo, nós temos o extrato granuloso da nossa pele e temos aqui o estado lúcido, né? Essa parte do estado lúcido é a parte que vai conter o que? A substância queratina, tá bem? E então a nossa pele, ela é um tecido pavimentoso e ainda queratinizado. Nesta outra lâmina aqui nós podemos observar a camada da pele, a camada queratinizada. Nós temos aqui também ainda o tecido pavimentoso estratificado, né, queratinizado, e aqui seria então a lâmina basal, e nesta parte aqui um lilás mais claro, não é? O tecido conjuntivo, que é o que vai nutrir essa camada mais externa. Bem, e aqui então nós temos o que? A nossa pele. Conforme nós podemos observar, eu tenho aqui a pele dividida em epiderme, derme e a hipoderme. Conforme nós falamos na lâmina anterior aqui, olha, voltando um pouquinho, eu quero que vocês observem esta camada da epiderme. Aqui é a camada mais externa, é a camada, vamos dizer assim, queratinizada. Mas eu falei que além dessa camada queratinizada, a nossa pele, por exemplo, ela tem o extrato basal, o extrato espinhoso, o extrato granular e o extrato lúcido. Então, nós podemos observar aqui na nossa pele, né, a presença, portanto, destas camadas aqui na nossa epiderme, tá? Seria nesta nossa camada de epiderme. Mas vejam vocês que por essa camada queratinizada, exteriorizam-se alguns poros, né? Alguns pelos. Então, nós temos a derme, onde nós podemos observar aqui, olha, a glândula sudorípara. Nós podemos observar as terminações aqui nervosas, né, e se abrindo aqui na camada mais externa. Nós podemos observar aqui na nossa derme, junto com a hipoderme aqui, olha, aqui o folículo piloso, de onde surge o pelo e ele se exterioriza. E esses pelos estão ligados a músculos eretores, por isso que, conforme foi dito, às vezes nós arrepiamos, não é? Porque o músculo eretor, ele recebe uma ordem lá do nosso hipotálamo e ele contrai, e ao contrair, o pelo ou ele levanta ou ele abaixa, né? Que é a sensação do arrepio. Mas nós podemos também transpirar pela nossa
pele, e como foi colocado para vocês já durante a nossa aula, nós podemos transpirar, nós transpiramos através das glândulas sudoríparas que ficam na axila, mas também pelas glândulas que se abrem na nossa epiderme, como mecanismo de regulação do que? Da nossa temperatura corpórea, né? Porque perdendo água através da transpiração, vamos permitir que a nossa temperatura se mantenha constante. E que isso acontece quando nos dias mais quentes, porque nos dias mais frios a gente urina mais vezes, como mecanismo também para que possamos manter a nossa temperatura corpórea constante. Mas um outro problema acerca da nossa pele aqui é que nós temos o tecido adiposo, que é o tecido subcutâneo, é a nossa hipoderme, né? Essa nossa hipoderme é de origem mesodérmica, assim como a derme é de origem mesodérmica e a epiderme é de origem ectodérmica. Mas veja, então a nossa pele é um dos maiores órgãos que nós temos no corpo, porque tirando toda a nossa pele vai dar mais de 5 quilos de pele. E a pele é a camada limítrofe, é a pele que nos coloca em contato com o meio ambiente. Eu posso sentir frio, eu posso sentir calor, eu posso sentir uma pressão devido às terminações nervosas, às terminações que se abrem nesta nossa camada que da pele. Porém, gente, nós temos que entender que a pele em si é o epitélio estratificado, ele é pavimentoso, são células que estão intimamente ligadas, né, justapostas, mas são várias camadas de células, daí o nome de estratificado. E a nossa pele permite estar em contato com o meio ambiente. Então aqui eu tenho um corte da pele do lábio. O lábio também está sempre se escamando, né? Então, se está sempre escamando, ele está perdendo as células. Por quê? Porque nós temos várias camadas de células, né? E falando já da nossa pele também, é bom lembrar que a nossa pele, ela precisa ser hidratada devido à queratina. A nossa pele depende também de os fatores de proteção solar contra as radiações, porque hoje nós sabemos, né, nós temos aí radiações ultravioletas que provocam alterações na molécula do nosso DNA e acabam provocando o câncer de pele, né? Então exige-se aí um cuidado maior, tá bom, pessoal? Bem, em relação ao epitélio pseudoestratificado, temos que lembrar que são aquelas células que estão a impressão que são várias camadas de célula, mas não são, é uma célula maior, uma célula menor, encaixada entre as maiores, então dá a impressão que são várias camadas, mas é que as células têm tamanho diferente. Onde nós vamos encontrar isso? Na traqueia. E eu quero chamar aqui a sua atenção para lembrar que na extremidade, na superfície dessas células, vamos encontrar cílios, que esses cílios são muito importantes porque quando algum resíduo adentra no nosso corpo, quando nós inspiramos, esses cílios se movimentam na nossa traqueia e faz o quê? A expulsão dos resíduos. Porém, em pessoas que são fumantes, o alcatrão, nicotina, provoca uma alteração na arquitetura dessas células e elas perdem esses cílios e pode acontecer dos seus núcleos ficarem bem aumentados, né? E aí fala-se que ocorreu uma alteração nesse epitélio de revestimento da traqueia, que é chamado de metaplasia. Bem, então aqui eu tenho um corte, né, da traqueia, mostrando os cílios que vão expulsar os resíduos. Quando a gente entra num ambiente que tem fuligem, que tem poeira, a gente espirra. E espirra porque dá uma coceirinha por dentro. Esses cílios movimentam para fazer esse trabalho de defesa para o nosso organismo. Então aqui estão as células, olha, vários núcleos. Percebe que embora essas células também sejam bem alongadas, olha, dá a impressão que são várias células, mas veja a posição dos núcleos. Então aqui a gente conclui que realmente são
é uma camada só. E aqui teria a lâmina basal, tá, gente? E aqui o tecido conjuntivo. Bem, e conforme foi colocado, a nossa bexiga, ela forma o quê? Ela é formada, vamos dizer assim, por um epitélio de transição, porque são várias camadas e várias camadas com formatos também diferentes. E aí a gente vê essa modificação na sua arquitetura, levando-se em consideração o estado que se encontra essa bexiga. Se ela estiver uma bexiga cheia, as células vão estar distendidas, então dá a impressão que tem poucas camadas. Mas se a bexiga não estiver com um conteúdo urinário retido no seu interior, dá a impressão que ela está assim, olha, né? Olha, dá para observar várias camadas e com formatos também diferentes, ok? Bem, pessoal, conforme vocês puderam observar, então, eu posso classificar os tecidos de acordo com o formato das células e de acordo com o número de camadas das células. E onde é que eu vou encontrar esses diferentes tipos de tecido? Se vocês observarem aqui, traqueia, né? Olha, eu tenho o quê? O epitélio, que é o pseudoestratificado, revestindo também os túbulos renais dentro dos nossos rins, nós podemos encontrar um epitélio cúbico, olhem o formato das células, revestindo a uretra, bem como também essa parte aqui do nossos estômago, né, intestino, eu vou ter células prismáticas, mas a uretra é um prismático estratificado, já o estômago é o epitélio prismático simples, o pulmão é um epitélio pavimentoso e simples, já o esôfago é um epitélio pavimentoso e estratificado. Então lembre-se que o pavimentoso são várias camadas de célula. Não, o pavimentoso é o formato da célula, o estratificado é que seria várias camadas de célula. O pavimentoso é o formato da célula, célula plana, células, por exemplo, epitélio pavimentoso simples, são células planas, mas simples porque é uma camada. Então, cuidado que pavimentoso é uma coisa, estratificado é uma outra coisa, tá certo? O pavimentoso é o formato, o estratificado lembra as camadas. Então, esta imagem é a mesma que eu apresentei anteriormente, apenas uma imagem aumentada para vocês visualizarem melhor, tá bem? Muito bem, pessoal, encerramos aqui, né, a nossa, essa parte da nossa aula e daremos continuidade depois com o tecido glandular.